jovens! What's Tudo bom? up, guys? Que alegria estar aqui com vocês. Mais um domingo. O Senhor nos reserva um tempo lindo na presença dEle. Amen. E tô aqui com o vinheteiro David, Hey, guys. nosso líder de jovens. E certamente o Senhor usará muito a vida dele para trazer uma palavra linda para nós nessa noite. Além de antes nós começarmos com o nosso louvor e atrair a presença dele. Então eu fico muito feliz de ter você aqui conosco. Eu fico imaginando Paola, André, Tati, Gabi, todo mundo sentadinho no sofá, assistindo, esperando por esse momento. Amém. E nós nos alegramos muito de estar aqui com vocês. Vamos então adorar o Senhor, atrair a presença dele aqui no meio de nós. Sinta-se bem-vindo, Espírito Santo. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando um barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Amém, Senhor. Nossas lamparinas estão acesas, Pai. Apenas estamos te aguardando, Senhor. Vem nos buscar. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim.
Esperado és, Maranata, e nós queremos ver, Maranata, Vem, Senhor. Nós queremos ver, nós queremos ver. Vem, Senhor. Queremos mais, Vem, Senhor. queremos mais. Vem, Senhor. Queremos ver, queremos ver o céu rasgar e nosso amado voltar, e nosso amado. Ele mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal, e de outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo, e nunca mais haverá dor no trono.
mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora. Eu estou esperando com coração aberto. Volta logo sem demora. E Maranata, e Maranata, ora vem. E Maranata, e Maranata, ora vem. E Maranata, e Maranata, e Maranata, e Maranata, ora vem. Esse é o nosso anseio, Jesus. Pai, que nós possamos ser uma geração que clama: Maranata, Maranata, volta logo, ora vem. Mas não apenas de palavras, mas também de coração. Pois há uma missão para ser cumprida antes da sua volta, Jesus. Pois toda nação ouvirá, todos ouvirão de quem tu és. Então nos levante como uma geração que irá até todos os confins da terra, que irá até cada povo não alcançado, até os lugares mais perdidos, até os lugares que nunca ouviram falar dessa história do teu grande amor, da tua maravilhosa graça, Jesus. Que o nosso Maranata seja, que o nosso clamor de Maranata seja uma preparação para o ID, uma preparação, um derramamento de intimidade, Pai, de uma geração para Ti, Jesus. Que essa seja a nossa oração, que esse seja o clamor da nossa vida. Maranata, estamos te esperando, com vestes brancas, prontos para a sua volta, ansiosos para o dia
que o céu se rasgar e nosso amado descer no seu cavalo branco com uma espada, com fogo na sua língua. Junto com os fiéis, com os santos, para trazer a tua justiça e para estabelecer um novo Jerusalém. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Em teu santo nome que nós oramos e te entregamos essa noite e dizemos: Maranata, ora vem. Amém e amém. Youth, uau! Que tempo maravilhoso! Daqui a pouco estaremos aprendendo sobre essa mensagem que nós deveremos carregar a Deus com fins da terra. Foi poderoso, né? Glória a Deus. Caramba, Uau. foi poderoso. Gente, o pastor Lucas está aqui, ele acabou de voltar de viagem, mas está aqui para dar para vocês os recados. Vamos arrumar todas as coisas aqui para nós podermos entrar nessa palavra. E é isso, produção, está pronto? Produção está pronta? Perfeito. Pode ir, pastor Lucas. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Lucas, estou aqui mais uma vez para trazer um recado especial para o seu coração. Enquanto nossos queridos estão preparando um ambiente para que o nosso amado vinhateiro David traga uma mensagem para o seu coração, venho eu aqui humildemente trazer uma mensagem especial para você. Gente, não deixe de anotar essa data maravilhosa, dia 11 e 12 de novembro, está chegando a nossa conferência Worship Together Conference em Montes Claros, Minas Gerais. Minas Gerais vai receber pela primeira vez a conferência Worship Together. E depois, dia 17 e 18 de fevereiro de 2024, nós temos uma surpresa para a cidade do Rio de Janeiro. Você que ainda não fez as suas inscrições, faça já a sua inscrição. É só entrar no link, na bio do Instagram da ouce.br ou no Instagram do pastor Cris Duran, e você vai encontrar o link na bio para que você possa fazer as suas inscrições e participar dessa conferência Worship Together em Montes Claros. E aguardando, o Rio de Janeiro também receberá uma edição da nossa conferência Worship Together. Aguardo você lá. Um forte abraço para todos vocês. É com você, nosso querido, amado vinhateiro David. Amém, amém, pastor. Muitas graças, muito obrigado, pastor. Jovens, como vocês estão? Estão me ouvindo aqui? Tá dando certo, né? Tá funcionando? Amém, glória a Deus. Galera, que tempo maravilhoso de louvor, de adoração. Essa geração, uma geração de Maranata, que clama Maranata, mas assim como eu estava falando, que não seja apenas nas nossas palavras, mas também a nossa ação, amém? Então, eu quero convidar vocês, vamos orar antes de começar, vamos começar esse tempo de leitura com uma oração simples, mas eficaz. Feche seus olhos onde você estiver. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo que nós estamos juntos na Tua Palavra. Eu peço que você, pela Sua grande misericórdia, venha nos ensinar, Espírito Santo. Eu peço que você possa abrir os olhos desses jovens, que você possa abrir os ouvidos desses jovens, tanto como os meus, e todos nós possamos sempre estar com corações abertos para Te ouvir e para guardar, Pai, a Tua Palavra em nossos corações. Amém. Amém. Jovens, bem-vindos a vocês que estão aqui pela primeira vez. Para vocês que não conhecem ainda esse ministério, eu sempre falo disso. Vocês jovens que são parte do Ouce Youth, coloquem aí nosso hashtag eu irei. Mas vocês que estão aqui pela primeira vez, saibam que aqui nós não temos o objetivo de apenas entreter jovens para que eles não façam outras coisas durante esse final de semana, como festas e como rolês que não deveriam estar. Nós estamos aqui simplesmente para fazer uma atividade dinâmica para jovens e tal. Nós estamos aqui, nós construímos e levantamos esse ministério primeiramente debaixo de direcionamento do Senhor, mas em segundo lugar, para que nós possamos levantar, ensinar, capacitar vocês, jovens do Brasil, para viver o verdadeiro avivamento e carregar essa vida até as nações. Então, por isso estamos
começando essa nossa segunda série. A primeira que nós aprendimos, que nós fizemos, era sobre vinhateiro e sobre a parábola da vinha. Eu te convido a assistir. E agora estamos na nossa série Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E a primeira semana nós falamos sobre a intimidade que foi perdida. Ou seja, eu expliquei, o Senhor ensinou sobre a nossa velha natureza e a nossa condição. E nessa condição nós tínhamos perdido intimidade com o Senhor. E intimidade com o Senhor é tudo que Ele quer para nós. E por isso, na segunda semana nós aprendimos sobre o quê? Sobre a justificação, ok? O que precisou acontecer, que era a morte de Jesus na cruz, e por que isso precisou acontecer. Se você se pergunta por que Jesus precisou morrer, por que ele precisou sofrer do jeito que ele sofreu, por que Deus não podia simplesmente perdoar os pecados de todos? Se essa é uma pergunta que você faz ou você quer saber como responder quando alguém for fazer em você, então assista a palavra da semana passada. Mas essa semana nós vamos aprender sobre a graça que transforma, porque sabemos que perdemos a intimidade por causa da nossa velha natureza. Nós sabemos que o preço foi pago, a justiça foi feita por Jesus, mas não todos serão salvos, apenas aqueles que vivem debaixo da graça do Senhor. Então aí nós ficamos com duas grandes perguntas sobre o quê? Sobre a graça. E essas duas grandes perguntas são: como sei eu? Davi, como que eu sei que eu estou debaixo da graça? Como que eu sei que eu sou salvo? E como fazemos para receber a graça? Como que eu faço para receber a graça do Senhor? Então, para responder isso, primeiro você precisa entender o que é a graça. E olha o que diz em Romanos 3, verso 21. Jovens, hoje vai ser muita Bíblia. Só pode ser assim, porque muitas pessoas falam as suas opiniões sobre a graça, mas hoje vamos ver o que a Bíblia diz. Então sim, hoje vai ser muita Bíblia. Eu já te encorajo a pegar seu celular no seu bloco de notas, ou um papel e caneta, e anotar todos os versos que eu vou falar, para depois, durante essa semana, poder estudar eles. Amém? Então vamos lá, Romanos 3, versos 21 a 26. Talvez a gente pode fazer um estudo a gente pode ler esses versos durante as nossas orações pelas manhãs. Segunda a sexta-feira estamos orando às 8 horas da manhã, então podemos fazer isso, podemos estudar esses mais profundamente, cada um desses versos. Mas olha o que diz aqui: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, ok? Nós sabemos qual é essa justiça, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Então, uma justiça da qual testemunham a lei e os profetas, ou seja, Jesus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então, uma justiça, ou seja, justificação que recebemos mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então aí é um resumo do que temos falado essa primeira e segunda semana. Agora vamos na graça, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Ok? Então, amém. Olha o que diz aí: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, o que é a graça? Vamos colocar algo simples e dizer que a graça é o que nos justifica, né? A graça é o fato de Jesus ter morrido na cruz e nós justificarmos, só que é muito mais complexo do que isso. O primeiro que você precisa entender, jovem, é que a graça do Senhor é um dos maiores mistérios que o cristão irá viver. Em que sentido? Como que nós podemos explicar certamente exatamente o que é a graça? Muitos irão tentar dizer o que de fato é a graça. Não, a graça é isso e ponto final.
Só que a graça do Senhor é tão profunda, é tão imerecida, é tão sobrenatural, que nós seres humanos poderíamos passar gerações, poderíamos passar milhares de anos tentando explicar o que é a graça, e mesmo assim, nenhum ser humano, pelas suas próprias palavras, poderia fazer justiça ao que realmente é a graça. E você vê que por centenas e centenas e centenas de anos, homens estão numa briga sobre o que realmente é a graça. Mas ninguém poderia explicar ou completamente compreender algo que só cabe a Deus. E eu quero te dar o maior exemplo do que acabei de falar, é que Paulo, dos capítulos 1 a 10, se você ler 1 a 10 de Romanos, você vai ver que ele está explicando sobre a graça, sobre santidade, sobre todos esses temas, sobre o evangelho. Romanos é o evangelho puro. De 1 a 10 até a 11, ele está explicando sobre isso, tentando falar para os judeus que estavam vivendo pela lei, pelas suas obras, dizendo: ei, a graça não é pelas suas obras, é pela graça. Mas ele também estava tentando dizer para os gentios que estavam vivendo de qualquer forma e dizendo: ei, se você realmente tem a graça, então você estaria fazendo boas obras. Você estaria vivendo uma vida que produz fruto. Então lembre da graça. Ou seja, ele traz aqueles que falam pelas obras. Ele diz: ei, é pela graça. E ele fala para eles que dizem: se não é pelas obras, posso fazer qualquer coisa. Ele diz: ei, é pela graça. Então, ele tenta trazer os dois extremos e trazer para um meio. E aí ele diz, depois de explicar tudo isso, depois de assim, você lê Romanos 1 a 11 e fala: tipo, Deus, me ajuda a entender. E aí, verso 33 do capítulo 11, olha o que ele diz. Para finalizar, assim diz, se chama hino de louvor ao Senhor. Então, assim que ele finaliza isso, ele diz: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos, como dizem as Escrituras Sagradas? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Então acho que Paulo deixa muito claro para nós quem é capaz de entender. Mas a graça, quem é capaz de entender a graça? Só que a graça é o que nos dá a salvação. Quem é capaz de entender o que, assim, a coisa mais importante da vida do cristão, a chave que nós precisamos ter para poder entrar no reino de Deus, é a coisa mais importante o cristão entender. Mas como? E aí diz em Efésios, todavia Deus, verso 4, todavia Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, ainda quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões e não merecíamos nada além do que a morte, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo Jesus. Pela graça vocês são salvos. E diz em verso 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. Então, sendo que pela graça somos salvos, é algo muito importante, jovem, você entender e você não errar no seu entendimento. O que a Bíblia diz? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quantos estão perecendo por falta de conhecimento? Por essa exata razão, Paulo enviou uma carta a Romanos para explicar para eles o que é a graça. E aí, a graça do Senhor, nós vemos, é um favor imerecido. É a misericórdia de Deus, como diz aí em Éfesos, que justifica, ok? Nos justifica todo aquele que quer, que crê.
A Bíblia é clara, deixa claro isso. Ou seja, nós estávamos destituídos da presença do Senhor e Ele, pelo seu grande amor, desceu e morreu em nosso lugar, trazendo justificação pelos nossos pecados. E pela graça, nós recebemos o perdão, a justificação dos nossos pecados. Mas a grande pergunta que começa a dessimplificar a graça, ou seja, essa é a forma mais simples que nós podemos falar. É assim, ok, é o dom imerecido de Deus, nós recebemos e nos justifica. Só que o que começa a, mais ou menos, por falta de palavras, dessimplificar isso, né? É que se é uma pergunta que muitos têm, se ela é gratuita, por que não todos recebem da graça? Se a graça é o dom gratuito de Deus, que Deus dá, ok? Não tem nada que a gente pode fazer. Por que não todos recebem da graça? E a resposta para essa pergunta é porque mesmo sendo ela gratuita, há um requisito para recebê-la. A graça é a morte de Jesus na cruz, que Ele derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. Para quem? Para todos. A Bíblia é clara em dizer isso. Só que nós sabemos que não todos receberão disso. Não todos viverão debaixo disso. Porque está aberto para todos receberem. Mas não todos querem e aproveitam. A Bíblia nos ensina claramente que há um requisito para realmente receber e ter e estar debaixo da graça. E isso é a fé. Sem fé é impossível estar debaixo da graça do Senhor. E mesmo sendo gratuita a graça do Senhor, mesmo você recebendo um presente gratuitamente, amém, glória a Deus, eu recebo, ela pode ser negada ou negligenciada. Glórias. Amém. Como assim, Davi? Como assim que alguém pode negar a graça do Senhor? Está escrito que isso pode acontecer. E nós temos muitas advertências dizendo, não façam isso. Não rejeitem, não neguem, não negligenciem a graça. Olha o que diz, vamos anotar. 2 Coríntios 6:1. Anota aí, 2 Coríntios 6:1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Há pessoas, ok? Há pessoas que Deus apresenta a sua graça. Que Deus diz, receba da minha graça. Ele diz, toma, eu fiz isso para você. Eu enviei meu filho na cruz para você. Receba da minha graça. Está aberto para todos receberem. Só que eles a recebem em vão. Ou seja, recebem a graça, mas a menosprezam. Não aproveitam do presente gratuito que receberam. Não a valorizam, não realmente vivem pela graça. E olha o que diz em Hebreus 10, 26 a 29. Ok? Anota aí. Hebreus 10, 26 a 29. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Aqui está falando de pessoas que continuamos a pecar de propósito depois de conhecer a verdade. A verdade é que Cristo crucificado, isso é a graça. Depois de conhecer a graça, diz, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. Medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus, os que negaram, os que rejeitaram a graça. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Falamos disso a semana passada. Se for julgado culpado depois de ouvir o testemunho de 2 pessoas pelo menos, então o que será que vai acontecer? Que aqui está falando, se essa pessoa que pecou pela lei e será morta pela lei, então o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus, que os purificou, que os purificou, que receberam da graça, que receberam do Filho morto na cruz, receberam do sangue e consideraram como coisa sem valor a purificação de Jesus.
Não, aqui não diz que os purificaria, diz que os purificou. E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Nossa, jovem, se você não ouviu a palavra da semana passada, ouça. Vocês que ouviram sabem quanto sentido a palavra tem, como ela é interlinhada. Ou seja, a pessoa que recebeu em vão a graça de Deus está falando aqui. Leia 2 de Pedro, capítulo 2, onde diz, fala assim, você que ouviu a verdade, que conheceu Cristo e voltou, para a sua vida de pecado, que menosprezou a graça, você está em pior situação do que como você começou. Iria ter sido melhor você nunca ter recebido da graça. Iria ter sido muito melhor você nunca ter conhecido a Jesus Cristo do que ter conhecido, recebido e voltado a seu caminho de pecado. E termina 2 de Pedro capítulo 2 dizendo, é verdadeiro o salmo. O porco volta à sua lama e o cachorro volta a seu vômito. Hebreus 12, 14 a 15. Olha o que diz. Procurem ter paz. Anotem aí. Hebreus 12, 14 a 15. Procurem ter paz com todos e se esforçam para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Se esforça, jovem. Esforço tem que ser uma força para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Pois sem isso ninguém o verá. Ou, em outras versões, sem santidade ninguém o verá. Tomem cuidado. Jovem, advertência, tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Alguns acham errado alguém falar, cuidado em não sair da graça. Como que não? Como que você fala isso? Não pode sair da graça. Perdão, meu, eu simplesmente estou lendo a Bíblia. Eu simplesmente estou repetindo o que está escrito. Tomem cuidado. Jovem, tenha cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. O autor de Hebreus nos dá uma advertência. Cuidado em não abandonar a graça. Ou seja, cuidado em não negar o presente que foi gratuitamente dado para você. E eu termino a lista de versos em Atos 7:51. Jovem, anota aí, Atos 7:51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Para você resistir ao Espírito Santo, ou seja, para eu resistir, ele tem que estar me perseguindo, ele tem que estar querendo vir até mim, ele está querendo colocar algo sobre mim, eu estou resistindo. O que será que o Espírito Santo quer nos dar? O que será que o Espírito Santo está tentando colocar sobre nós? Por que será que o Espírito Santo nos persegue? Qual será a mensagem que ele está querendo entregar? Qual será o presente que ele quer nos dar? É a graça. Então aqui você vê que pessoas resistem do Espírito Santo, resistem da graça. Então certamente, jovem, é possível você negar a graça. Não por minhas próprias experiências, mas porque está escrito aqui na Bíblia. E aí, o segundo ponto que eu quero fazer para vocês é que todos possam receber da graça gratuitamente. Ok? A Bíblia diz, assim como eu digo que a Bíblia diz tudo o que eu acabei de falar que você pode negar, a Bíblia também diz que a graça, ela é dom de Deus, ela é recebida gratuitamente. Nós não recebemos ela por causa das nossas obras. Isso está escrito. Mas o fato de nós recebermos graça gratuitamente não significa que não há um preço a ser pago para viver pela graça. Viver na graça. O cristão sabe certamente que ele pagará um alto preço para viver por Cristo. Um preço de morte.
A graça ser gratuita não nos ausenta da nossa responsabilidade de viver de uma forma digna da graça que recebemos. Ou seja, de não receber em vão a graça. Você recebe gratuitamente. Agora, para você apressar a graça e não receber em vão, há um preço a ser pago, sim, depois de ter recebido gratuitamente. E eu quero te passar uma analogia para você entender isso. Existem 2 gêmeos, ok? E para o aniversário deles, os 2 recebem o mesmo presente do seu pai. Uma bola de futebol, junto com um plano de alimentação para atletas e acesso a uma escola de treinamento de futebol, ok? Os 2 recebem, cada um, a sua bola, o seu plano de alimentação e o treinamento, o poder ir e ter treinamento de futebol por os melhores professores, ok? Então esse foi o presente que o pai deu para eles gratuitamente. Não fizeram nada para merecer isso, simplesmente receberam. Os irmãos ficaram tão felizes a receber, só que 5 anos depois, um irmão entrou num clube profissional e se tornou jogador profissional, enquanto o outro, de vez em quando, alguns finais de semana, joga com colegas da escola futebol no condomínio. Mas por quê? Se os 2 receberam o mesmo presente, se os 2 eram gêmeos, receberam na mesma idade, receberam ao mesmo tempo, qual foi a diferença? Se ele foi gratuito, por que o final da história dos 2 era tão diferente? É porque o irmão que se tornou profissional, ele pegava sua bola de futebol todas as manhãs e ele saía para o parque para praticar a sua técnica, para conhecer a bola, para se acostumar com a bola. Ele estudou e seguiu muito bem o plano de alimentação que ele recebeu, porque ele sabia que se ele queria chegar a entrar nos estádios para jogar futebol, ele não podia comer da mesma forma que pessoas comuns comiam. Isso ia prejudicar seu crescimento como atleta. Ele fazia questão de não perder nenhum treinamento e era o jogador que mais prestava atenção ao treinador. Ele aproveitou ao máximo do presente que recebeu de graça. Enquanto o outro irmão deixava a bola guardado debaixo da cama, nunca tocava. Ele não se importava com sua alimentação, comia o que ele queria. Ele preferia sair com seus amigos e se divertir no lugar de ir para os treinos. Ele tomou em vão o presente que ele recebeu. E essa história é uma reflexão de quê? É a parábola dos talentos. Pois certamente Deus dá talentos para cada um. E nós temos a responsabilidade de multiplicar esses talentos. E aquele que esconde o talento, aquele que menospreza o que? A graça, aquele que nega a graça, certamente no dia final, pagará um alto preço. Então não sejam enganados. A graça, jovens, não é desculpa para você viver de qualquer forma. Eu recebi, agora posso ficar tranquilo, agora não preciso fazer nada. Mas olha o que diz em Judas, capítulo 1, verso 4. Pois alguns homens, anota aí, Judas, capítulo 1, verso 4. Pois alguns homens que não temem a Deus entram no meio da nossa gente sem serem notados. Jovem, alguns homens têm entrado entre nosso meio sem serem notados. Eles torcem a mensagem. Qual mensagem? A Bíblia é clara em dizer qual mensagem eles estão distorcendo. A mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de quê? Por que eles distorceriam a mensagem da graça? A fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Olha isso. Quantos têm distorcido a mensagem da graça para ser uma desculpa para continuar nos seus pecados e dizer, não é pelas minhas obras, mas é pela graça do Senhor e tal. Então, quem é você para dizer que se eu continuo no meu pecado, a graça do Senhor não é suficiente? Eles são tão orgulhosos em falar dessa forma.
em dizer para você que você está menosprezando a graça. Que onde abundou a graça, pode continuar abundando o pecado, mas não é o que a Bíblia diz. Até Paulo fala disso em Romanos 6, vai ler. Porque os judeus perguntaram para ele a mesma coisa. Então, se a graça, se ela justifica nossos pecados e ela é glorificado por causa de quão ruim nós éramos e quão bom é a graça, não seria bom nós continuar pecando? E Paulo diz, certamente não. Pois vocês não apenas estão vivos em Cristo, mas morreram junto a Cristo. E precisamos morrer. E ele diz aqui, e também rejeitam Jesus Cristo, nosso único mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Pessoas que pregam da graça, pessoas que acham que estão vivendo pela graça, pessoas que desconhecem a graça. Há muito tempo as Escrituras já anunciaram a condenação, sim, daqueles que acham que estão debaixo da graça. A graça não é um passe livre para você poder pecar, jovem. Entenda isso. A graça não é um alívio para a sua consciência, para você viver em pecado sem consequência. Para você dizer, eu estava fazendo tudo o que queria, correndo um risco de ir para o inferno. Eu entendo, Jesus, que eu era um pecador e eu precisava muito da sua graça. Glória a Deus que agora posso continuar fazendo o que eu quero, mas não vou ser condenado. Quantos tolos, quantos homens corruptos vivem dessa forma. E olha o que diz em Tito 2. Eu falei para vocês, ia ser muita Bíblia hoje, e só pode ser. Porque vocês não podem pegar as minhas palavras como pura verdade, mas sim vocês podem pegar as Escrituras como a mais pura verdade. Tito 2, versos 11 a 14. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Olha aqui, olha essa característica agora que achamos da graça. Agora nós vamos entender o que a graça é, o que a graça faz. Pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Jovem, quando eu te ensino sobre abandonar os teus pecados, abandonar as tuas descrenças, abandonar as tuas paixões, quando eu te ensino a viver de uma forma prudente, correta e dedicada a Deus, quando você é exortado dessa forma para esse fim, não são as palavras de Davi, não são as palavras do pastor Lucas, não são as palavras do pastor Cris. É a graça te ensinando, pois essa é a característica da graça. Aí diz, enquanto ficamos esperando o dia feliz, glória a Deus, Maranata, a hora vem, em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, ele ensina isso para nós, a graça nos ensina de viver de uma forma santa e agradável, para lavar as nossas vestes, para ficarmos com vestes brancas, porque estamos esperando o dia que Jesus voltar. Foi ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a ele e que se dedica a fazer o bem. O cristão debaixo da graça do Senhor é dedicado a fazer boas obras. É dedicado a fazer o bem. O que você tem que entender é que não existe fé sem obras. Não são pelas nossas obras que nós merecemos a graça, pois todos pecaram e foram destituídos, ninguém mereceu. E mesmo ninguém merecendo, Jesus morreu na cruz e deu para nós o dom presente que é a graça. Então nós recebemos desse dom presente. E agora aquele que realmente recebeu, aquele que realmente tem fé, isso é a fé. A fé é entender que essa graça te transforma, e se você realmente tem fé, ela te transformará. E agora você vai fazer o bem, você vai ter boas obras. Por isso Tiago diz, mostra-me sua fé. Mostra-me sua fé que você diz, e eu te mostrarei minhas obras, porque o meu fruto é a prova da minha fé.
Como que você pode me mostrar a sua fé sem seu fruto? Lembrando que a graça é a semente que foi plantada. A árvore cresceu e quem realmente tem a semente da graça produzirá bons frutos. Esse fruto de boas obras vem após receber a graça. Mas também você pode receber a graça e menosprezar ela. Isso tem que ficar claro para vocês, jovens. Então, como que eu sei, Davi, que eu estou debaixo da graça? Examine sua vida, jovem. Como que eu sei, Davi, que eu sou salvo? Que a minha fé é verdadeira? Examine a sua vida. Você abandonou suas descrenças? Você abandonou as suas dúvidas? A sua falta de fé? Descrenças em quê? Você abandonou suas descrenças que o dia final está chegando? Porque muitos não realmente acreditam nisso. Muitos não realmente acreditam que Jesus voltará e seremos julgados de acordo com o que fizemos nessa terra. Não são palavras de Davi, está escrito. Será que você abandonou suas paixões mundanas? Jovem, você abandonou suas paixões mundanas? Você vive de uma forma prudente? A sua vida é prudente? Você vive de uma forma correta, reta? Você é dedicado ao Senhor realmente, separado, dedicado completamente a Ele? Você se dedica a fazer o bem? Pois se você realmente estivesse debaixo da graça, a graça estaria te ensinando a viver dessa forma. Jovem, você pode mentir para mim. Você pode mentir para os pastores, para os seus pastores, se você não é dessa igreja. Você pode mentir para seus líderes. Até talvez você consiga mentir para si mesmo. Mas se você não vive dessa forma que está escrito, é porque você não está debaixo da graça. E você não irá conseguir mentir para o Senhor. E isso porque você tem negado o presente gratuito de Deus. É porque você tem tomado em vão a graça. Você tem abandonado o caminho que Deus colocou para você trilhar. Se essas palavras para você hoje te dão medo, porque você percebe que você não está debaixo da graça, deixa eu te falar. Hoje não é dia de condenação. Esse dia chegará. Hoje é ainda o dia da graça. E hoje você pode realmente receber e deixar ela te transformar. Então você está recebendo a mensagem da graça, ela está aqui como um presente gratuito para você. Mas quando você recebe, você tem que tomar ação, você tem que agir, você tem que de valorizar o sangue que foi derramado. E se a graça nos ensina, então você precisa deixar ela te ensinar. Faça como o menino que recebeu um futebol do seu pai e usou essa bola todos os dias. Jovem, abre a sua Bíblia e conheça as Escrituras. Faça como o menino que recebeu do seu pai treinadores para o ensinar semana após semana. Procure verdadeiros líderes, verdadeiros pastores que irão fazer como o vinheteiro em Lucas 13 e trabalhar em ti para gerar verdadeiro fruto. Na cobrança de homens santos e pastores retos, vemos a graça. Na exortação de um homem de Deus, nós vemos a graça. Na comunhão com quem está na graça, nós vemos a graça. Faça como o menino que recebeu um manual de alimentação e não se encheu com comidas que iam prejudicar a sua saúde. E aprenda a viver de uma forma santa e agradável ao Senhor. Jovem, crucifica a sua carne. E eu finalizo com o seguinte, para você realmente entender isso. Então, Davi, como posso receber a graça? Como posso deixar ela me transformar? Como posso estar debaixo dela? Lucas 14, anota aí, versos 25 a 35. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vir a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo.
E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Calcule o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que viram rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Verso 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Se isso não foi claro o suficiente, é porque seus ouvidos estão tampados. E a última explicação que o Espírito Santo me permitirá explicar aqui e dar é que muitos dirão: não, Davi, ele falou isso antes da morte, tecnicamente antes da graça. Mesmo sendo no Novo Testamento, ele não tinha morrido ainda na cruz. Muitos tolos irão dizer isso. Só que, olha o que ele diz, e aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Vou te ensinar, vou te contar agora com esse verso porque a graça é gratuita, ok? E porque ela tem um preço a ser pago quando você recebe. Jesus fala que quem não carrega sua cruz e não segue não pode ser o discípulo. Antes de Jesus Cristo morrer na cruz, o que era a cruz? A cruz não era um sinal de sacrifício. A cruz não era um sinal de amor. A cruz não era um sinal de entrega. A cruz era uma punição romana para assassinos, para ladrões, para pessoas que mereciam morte. Ok? E antes de Jesus ter morrido na cruz, o que eles ouviram essas palavras e talvez ficaram: como assim carregar a minha cruz? Você está me chamando de ladrão? Você está me chamando de assassino? Como assim carregar minha cruz? Eu preciso carregar minha cruz? E aí nós entendemos que ele falou isso para ser aplicado depois da cruz, depois da graça. Porque não importa o que você poderia ter feito antes da cruz. Você poderia ter negado toda a sua família. Você poderia ter levantado sua cruz antes de Jesus ter morrido nela. Você poderia ter tentado pelas suas próprias forças viver uma vida santa, viver pela lei, ser um religioso, ser uma pessoa dedicada. Você poderia ter tentado tudo o possível, mas ninguém poderia, independente de quanto pagassem, ninguém poderia pagar o preço que era para ser pago. Ou seja, todos esses sacrifícios, toda essa morte, todas essas coisas valiam nada. Não tinham valor nenhum para comprar a misericórdia do Senhor, para comprar a graça de Deus. Só que aquilo que era sem valor, ou seja, Deus, tudo que eu tenho mesmo vale nada. Ele diz: eu sei que vale nada, mas aquilo que você tem que vale nada, hoje, porque eu enviei meu filho primogênito a morrer na cruz, hoje, tudo aquilo que vale nada, eu tomo. E eu te dou de graça, de presente gratuito, a minha graça. Ou seja, precisamos nos crucificar, precisamos entregar tudo que nós somos, como a parábola do tesouro escondido, do jovem, que o preço a ser pago era tudo que ele tinha. E essa é a graça. Não importa o que você tem, não importa se você é rico, se você é pobre, não importa se você pecou muito ou pecou um pouco, se isso existisse, né? Não importa se você é influente ou não, se você sabe ou não, não importa. A graça é para todos que foram entregar tudo que eles têm, que tem um valor de zero. E quando você paga zero para receber algo, é de graça. Essa é a maravilhosa graça do Senhor. Vocês recebem disso? Vocês estão dispostos a aprender e ser ensinados pela graça?
Então eu te convido, se você nunca ouviu essa mensagem, se isso nunca foi pregado para você, se ninguém te levou a viver uma vida de santidade, então deixa eu te falar. É muito possível que você está debaixo de pessoas que deixarão você correr o risco de tomar a graça em vão e abandonar a graça. E se isso é uma verdade para você, se você olha para a sua condição e fala, caramba, é verdade, esse é um risco que estou correndo. Então hoje eu quero te convidar, se você não tem um verdadeiro abrigo, se você não tem pessoas que te ensinam através da graça verdadeiramente como você foi ensinado nessa noite, venha fazer parte dessa igreja, Online World Church. Na descrição há uma janela, no celular tá? Na descrição há uma janela para você, um link para você entrar e você fazer seu cadastro. E nós iremos te mandar uma mensagem, nós iremos te dar uma ligação para você poder aprender mais sobre essa graça. Amém, jovens? Então, se vocês querem disso, se vocês querem ser ensinados por verdadeiros vinhateiros, se você vê que você não tem uma liderança que te ajuda, então, aqui tem pessoas com braços abertos. Vamos orar? Pode fechar seus olhos onde você estiver. Senhor, muito, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua maravilhosa graça que nos ensina. Obrigado pela tua maravilhosa graça, pelo preço que foi pago nessa cruz. E nós não poderíamos ter feito nada para merecer a tua graça. Mas hoje nós recebemos essa graça e nós com nossos lábios, mas também com nossas vidas, dizemos obrigado. Nós iremos apreciar esse presente. Nós iremos valorizar até a última gota do seu sangue que foi derramado nessa cruz. Jesus, obrigado. Nos perdoa pelas vezes que nós menosprezamos e que nós tomamos em vão a sua graça. Nos ajude a nunca abandonar, Pai, aquilo que foi dado gratuitamente para nós. E Pai, eu quero orar por esses jovens e pedir que você venha conduzir eles a ser ensinados, a estar debaixo de pessoas, de líderes que realmente conduzirão eles a viver uma vida santa e agradável a Ti. Em Teu santo nome que nós oramos e Te agradecemos por essa noite. Amém e amém. Jovem, eu te vejo amanhã, segunda-feira, 8 horas da manhã. Eu tenho aqui algumas coisas que nós iremos estudar para aprofundar. Aqueles versos nós iremos aprofundar mais neles. Vamos fazer um devocional todas as manhãs, 8 horas. Eu te convido a estar lá comigo ao vivo. Se você não consegue estar lá, depois está disponível. Então, de qualquer forma, faça. Eu estou indo para as nações. Quem vai comigo? Coloque aí, #eu irei, e compartilhe esse culto com 3 pessoas. Eu estou contando, nós estamos contando e o Senhor está contando com a sua participação. Amém? Jovens, se você recebe, eu te abençoe com essas palavras nessa noite. Amém e amém. Falou!